Salmo de número 130. Glória a Deus. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Seja teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observar a iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que seja temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma, aguardo e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância de redenção. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Os irmãos, assente. Irmãos, no livro de Salmos, nós não temos capítulos, ou por que não dizer até capítulos e versículos, porque, na verdade, Salmo não deveria ser lido. Salmo deveria ser cantado, porque são hinos, são louvores ao Senhor. Salmos são histórias de louvores. Não são histórias, são louvores ao Senhor. Então, quando você lê Salmo, você não está contando uma história, um fato que aconteceu, mas é o povo de Deus adorando o Senhor com os salmos. Na Bíblia, o homem não tem muito direito de falar na Bíblia. Nós vamos perceber que na Bíblia, Deus fala na Bíblia. Mais interessante que no livro de Salmos, é o homem falando. É o homem expressando para Deus, no seu louvor, na sua adoração. E no livro de Salmos, nós vamos perceber que o homem tem muita liberdade e muita facilidade de revelar o seu coração. Porque nos Salmos, os homens choram, nos Salmos, ele expressa o sentimento da sua alma, ele exalta, o homem se revela, ele fala para Deus quem ele é. No livro de Salmo, ele vai mostrando para Deus realmente o que está ferindo sua alma. Ele vai falar com Deus sobre os seus inimigos. Então, na verdade, o livro de Salmo é o homem se revelando a Deus em adoração ao Senhor. Nós vamos perceber que a Bíblia toda, no Pentateuco, por exemplo, Deus fala. Nós vamos ver que os livros históricos, Deus está falando com o homem. Nos profetas, Deus está falando. Deus, através do Evangelho, através de Cristo, Deus está falando com a humanidade. Nós vamos ver que as epístolas, Deus está falando com o povo. Mas nos Salmos é o homem falando com Deus. É o homem tirando para fora aquilo que está no seu coração. O homem canta, o homem ora, o homem chora, o homem exalta a Deus, o homem teme a Deus. E interessante que no Salmo é como se o homem estivesse caçando Deus, e glória a Deus que Deus se deixa ser achado. A coisa mais linda que tem é que Deus deixa ser achado. E o livro de Salmo, o homem clama e Deus ouve. No livro de Salmo, ele ora e Deus responde. No livro de Salmo, ele vai expressando todo o seu sentimento e ele vai sentindo também a mão de Deus e a ação divina na sua vida. Martim Lutero fala que quando ele lia Salmo, ou pregava sobre Salmo, era como se ele estivesse chegando em um jardim e esse jardim levasse ele à presença de Deus. Então, quando ele estava falando sobre Salmo, é como se ele chegasse num ambiente e aquele ambiente levava ele até Deus. Calvino dizia que a função do Salmo era retratar a alma do homem. Então, quando o Salmo era estudado por causa dos hinos e louvores que eles prestavam a Deus, ele estava retratando a alma do homem. No Salmo, mostra a alma do homem completamente despida. É no Salmo que nós vamos perceber os desejos dos homens, a vontade dos homens. No Salmo,
o homem não tem vergonha de se mostrar. Ele simplesmente se desmancha. Ele fala onde é que está doendo, ele fala o tamanho da dor, ele pede para Deus eliminar os seus inimigos, pede para Deus preparar banquete diante dos seus adversários. Então, no Salmo, o homem tem muita liberdade de revelar a sua alma. Salmo 42, Davi vai dizer assim, olha, quando ele está fugindo da ira de Absalão, ele vai dizer assim, olha, Senhor, a minha alma tem sede de ti como uma corça anseia pelas águas. Ali o salmista estava dizendo assim, olha, pai, eu estou precisando demais do Senhor. Porque quando a corça está fugindo da sua presa e não tem água, ele perde a direção. Ela fica como que fugindo sem uma direção para tomar. Mas se ela parar as fontes das águas e tomar água, é como se ela recompôsse e consegue fugir da sua presa. Então, quando Davi está fugindo de Absalão, ele está dizendo assim, eu estou como uma corça. E eu estou como uma corça desejando pelas fontes das águas. Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou sem direção. E tudo que eu preciso é que o Senhor me dá uma direção. E vou dizer uma coisa, se tem alguém que pode te direcionar, o nome dele é Jesus. Às vezes estamos como Davi, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu estou como uma corça precisando de uma fonte de água. Porque eu estou sem direção. E tudo que Davi estava precisando é de Jesus, de Deus. De uma direção divina. E o nosso Deus, ele é mestre em nos direcionar. Não sei como é que está a sua história, mas eu sei que Deus é um Deus que sabe direcionar. Os Salmos, irmãos, é dividido pelo menos em 3 grupos. Nós vamos perceber aqui, nos 150 Salmos, é dividido em 3 grupos. O primeiro grupo se louvam a Deus, só louva a Deus, só exalta o nome do Senhor. Não pede carro, não pede casa, não pede nada. É um louvor a Deus, é uma exaltação ao Senhor e pronto, acabou. Só queria dizer quanto Deus era grande, quanto Deus é poderoso e mais nada. Então, o primeiro grupo de salmos é louvores que não mencionam homens, que não pede nada para Deus, só exalta a Deus. Então, o louvor não é direcionado. Louvor não pode ser direcionado para nós. Irmãos, infelizmente, há hinos por aí que dá vontade de desligar o rádio, que é só o homem que aparece. E, na verdade, aqui o primeiro grupo só adora a Deus pelo que Ele é. Então, ele não estava questionando a Deus, nem pedindo a Deus nada. Mas quando eles estavam exaltando a Deus, eles estavam exaltando um Deus que é. E só pode fazer um Deus que é. Então, eles estavam exaltando um Deus que pode fazer. Então, era o primeiro grupo. Não direcionava homens, não exaltava a igreja, não direcionava para o povo, mas eram louvores que apontavam para Deus. Então, quando eles chegavam aqui para adorar, era uma expressão direta para Deus. É como se eles chegassem no coração de Deus com a sua adoração. Nós precisamos muito aprender sobre isso, né? Aprender realmente o que sai da nossa boca, exaltar quem merece. E Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Né? A gente podia parar com isso. Né? Muitas letras de hino não eram nem para ser cantada, né? Porque mostra até um Deus vingativo, falando que Deus vai nos honrar e quem estiver de longe vai ficar vendo a nossa glória. Não é isso, irmãos. Nosso louvor é para Deus. Nós reunimos nessa igreja aqui hoje, nesse templo, só para exaltar a Deus. O nosso glória a Deus aqui é para Ele. Se nós estamos aqui ensinando, estamos ensinando aqui por causa dEle. Então aqui não existe estrela, porque aqui tem um sol que brilha. E o nome desse sol é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então não pode ser direcionado a homens. O louvor tem que ser totalmente direcionado a Deus. E o segundo grupo de salmos são aqueles que eram exclusivos dos judeus. Eram os judeus que adoravam. Quando eles iam para Jerusalém, eles adoravam esse salmo 122, eles iam cantando, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então eram hinos que os judeus cantavam quando eles estavam indo adorar o Senhor. Interessante que nós temos que aprender muito com esse povo. Porque eles estavam assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eles saíam para ir para Jerusalém adorar. Eles saíam, eles ficavam assim, nós vamos para Jerusalém, então nós vamos alegrar no Senhor, porque nós vamos em Jerusalém. Então eles não iam para adorar, eles saíam adorando, porque ali havia alegria na alma deles, porque eles iam adorar no templo. Interessante é isso, que nós não podemos estar aqui para adorar. Na verdade, a gente tinha que sair de casa adorando, isso aqui ia ser a continuidade do culto da nossa casa, do nosso serviço. Oh, glória a Deus. A gente precisa aprender muito com eles, irmãos, porque eles fazem isso. Eles não iam para adorar, eles iam adorando. Imagina quando chegava no templo, já estava com a alma rasgada,
Porque estava todo mundo feliz. Hoje é dia de culto, nós vamos para a igreja. Juntava os meninos, juntava a esposa. Hoje é dia de culto, nós vamos para a igreja. Eu fico imaginando naquele dia, desde cedo, a expectativa era intensa. Daqui a pouco nós vamos chegar em Jerusalém. Nós estamos indo adorar o nosso Senhor. Imagina que coisa gloriosa, irmãos. Imagina a terça-feira, quinta, nossos dias de culto. Eu amanhecer o dia, minha alma começar a palpitar. Daqui a pouco vai chegar a hora do culto. E nós estamos todo mundo já envolvendo o dia todo, na hora do almoço, jantar, vou tomar banho, porque daqui a pouco eu estou indo para o templo. Imagine como é que seria o nosso culto. E por incrível que pareça, tem dia nosso que é o dia inteiro comendo lixo. Para chegar no culto, depois assim, por que Deus não desceu lá? Sabe por quê? Porque eles alegravam antes de chegar no templo. Nós temos que começar o nosso culto lá em casa, lá no nosso serviço, porque Ele merece ser reverenciado, irmãos. Oh, glória! O nosso Deus é grande, Ele é poderoso e Ele merece ser reverenciado. Oh, glória a Deus! A gente tem que vir para o culto com expectativa, sabia? Tipo, hoje é terça-feira, vai um irmão ministrar uma palavra lá de uns 40 minutos, e glória a Deus, vai dar a bênção apostólica, nós vamos para casa, alguns comem cachorro quente. Nós tínhamos que estar aqui com expectativa. É sair de casa assim, Deus me marca hoje. Desce lá hoje, Jesus. Faz alguma coisa lá hoje que eu nunca vi, Senhor. Imagina sair de casa com expectativa de Deus descer aqui. Coração todo mundo palpitando, Deus vai descer lá hoje. Imagina. Oh, glória a Deus, nós temos que sair de casa com esse pensamento. Deus vai nos visitar hoje, vai marcar a nossa vida, e nós teremos experiência que nos marcará por toda a eternidade. Precisamos sair de casa com essa expectativa. Você vai perceber que o ambiente será diferente, que você vai chegar e vai rasgar a alma. Mas aí tem o terceiro grupo de salmos, que são os salmos de angústia, de tristeza, de sofrimento, de dor, de grito da alma. Salmo é onde os homens pedem socorro para Deus. Mas o interessante é que, mesmo assim, eles estavam adorando a Deus. Mesmo assim, nos momentos de caos da vida, eles estavam exaltando o nome do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Independente das circunstâncias, eles estavam rendendo graça para quem merece. É tipo assim, tem dinheiro do banco, dou glória a Deus. Não tem nada, vou continuar dando glória a Deus do mesmo jeito. Oh, glória a Deus. Estava entendendo que independente da circunstância, tinha um Deus que estava do lado deles. Eles rendiam graça para esse Deus mesmo na angústia. E o Salmo 130 é um salmo tremendo, irmãos. Tremendo que nós lemos agora. Esse salmo mostra que existe esperança. Esse salmo mostra que há chance, que tem jeito para pessoas que estão pensando que não tem jeito. Esse salmo aqui é glorioso. Quando eu leio esse salmo, eu lembro de Jó 14, quando ele fala assim, há esperança para a árvore. Interessante esse salmo, né? Quando ele fala assim, existe esperança para uma árvore, que mesmo que cortada, vai continuar dando os seus ramos. Se o tronco cair no chão, na terra, e secar, ou envelhecer sua raiz, ao cheiro das águas, ela brotará. Mas olha como é que começa essa passagem, há esperança. É interessante isso, há esperança para nós. Não interessa o caos que você está vivendo, há esperança para você. E o interessante é que existe esperança para a árvore cortada. Aí eu acho interessante isso, porque a árvore consegue cortá-la mesmo? Não. Há esperança para uma árvore que foi cortada. E geralmente na Bíblia, quando fala de árvore, fala de homens. Aí está dizendo assim, há esperança para homens que foram feridos. Que mesmo que eles estão caídos, ao cheiro das águas eles vão... Está dizendo assim, existe esperança. Eu não sei o que aconteceu, mas há esperança. O Deus que nós servimos é um Deus que restaura. É um Deus que renova as nossas forças, oh glória a Deus. O interessante é que Ele não muda de árvore, vamos arrancar essa, vamos pôr outra, não. Eu vou restaurar essa que foi machucada. Sabe o que é isso, irmão? Deus não substitui ninguém, Deus simplesmente restaura quem está ferido. Eu não sei como é que está a tua alma, mas Deus restaura as tuas feridas, oh glória. Há esperança por mais que você esteja ferido. Ou existe um Deus renovador, e Ele está conosco para nos ajudar. E esse salmo mostra que há esperança. Eu não sei se você está sofrendo como Davi, mas se tiver, há esperança para você.
Aí Davi vai clamar das profundezas. O estado de Davi era um estado de tanta tristeza, que a Bíblia diz que ele vai clamar das profundezas, ou das suas tristezas. É como se ele estivesse dando grito de misericórdia. Agora, o que levou Davi ao seu estado? De angústia profunda, de desespero tamanho, ao ponto de clamar desse jeito. O que levou? O pecado levou Davi para o abismo. Isso aqui é muito sério. Porque às vezes tem pessoas que estão gemendo, estão sofrendo, pedindo pastor para orar, pedindo mãe para orar, mas aqui nessa situação aqui, o pecado leva Davi ao estado deplorável de angústia, de profunda tristeza. Nós temos que ter muito cuidado, porque as transgressões que podem nos levar a viver momentos terríveis. Aí Davi, ele clama pedindo perdão. Ele está dizendo assim, eu não aguento mais o meu pecado me perturbar. Tudo que Davi está dizendo assim, eu quero que Deus me perdoa. E não foi pouco pecado não, irmãos. Foi coisa séria não. Adultério, traição, violência ao pudor, manipulação, abuso de autoridade. Era uma lista de pecados que Davi pecou. Aí Davi está assim, eu não aguento mais. Eu estou destruído por causa dos meus pecados. É por isso que a minha alma clama das profundezas deste sofrimento. É como se tivesse, não tem mais jeito. Não dá para sair desse buraco mais. Mas é nesse buraco que eu vou clamar. Oh, Deus escuta clamor de crente que está sofrendo. Oh, aleluia. Esse salmo mostra como é que a alma de Davi ficou destruída por causa das suas transgressões. Aquilo que ele fez, ele feriu tanto que ele começa a suplicar. Existem 3 palavras, irmãos, que mostram o que é pecado. Primeiro, iniquidade, ilegalidade ou aquilo que é ilícito. Ou delito, termo jurídico, pecado programado, conscientemente, premeditado. Foi o que Davi fez. Ele programou tudo. Que não foi acidente não, irmão. Aquilo ali ele alimentou a sua carne, pensou o que ele ia fazer, programou, mandou chamar a moça. Foi tudo premeditado. E a terceira palavra que mostra o que é isso é débito ou dívida. E o interessante é que Jesus pagou a nossa dívida. Esse débito, essa célula que era contra nós, ele cravou na cruz. A nossa dívida já foi paga, irmãos. Nós somos livres para glorificar o nome do nosso Deus. Oh, aleluia. Talvez você pense assim, eu estou angustiado, eu estou sofrendo, mas você já foi justificado pelo sangue que foi derramado. Por mais que Satanás te acusa, por mais que ele tenta lhe atrapalhar, por mais que ele fale que você não mereça, você não está aqui porque você merece. Você está aqui porque alguém pagou um preço por você. Você está aqui porque alguém derramou um sangue inocente para a tua vida. Se alguém te acusar falando que você não pode sentir a tua presença, é mentira do diabo, porque tudo aqui é graça, é misericórdia. Eu não mereço, mas Deus enche a minha alma. Oh, glória a Deus. Todas nossas reuniões nós podemos sentir Deus na nossa vida, porque não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu nunca vou conseguir servir a Deus como eu deveria servir, com meus próprios esforços, ser santo com minhas próprias forças, usando a minha... Não, irmão, não tem jeito. Eu gosto disso, que quando o Gálatas vai tratar sobre obra da carne e obra fruto do Espírito, é interessante. Porque a obra de carne é coisa nossa, mas a obra do Espírito, fruto do Espírito, é coisa divina, não depende de mim, tem que nascer de dentro de mim. Isso é coisa gloriosa. Então não tem ninguém aqui que merece. Você está sentado ouvindo a palavra de Deus, e a palavra tem poder de penetrar na tua alma, de encher o seu coração, e de numa terça-feira como essa, Deus te renovar como nunca te renovou. Oh, glória a Deus, porque não é merecimento, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Oh, bem, não tem ninguém aqui que é gigante espiritual, a irmã do circo de oração, ou pastor que... Não, todo mundo que está no mesmo patamar, todo mundo é servo, todo mundo depende, todo mundo carece. Oh, glória! Oriandarabaxere, aleluia, glória a Deus. Davi está no abismo, mas Davi está procurando a pessoa certa. Isso aqui é glorioso, irmão. Você pode estar no abismo, mas existe uma pessoa certa que você pode gritar o nome dessa pessoa certa.
Sabe por que Davi sai, irmãos? É porque Davi clama. E ele vai clamar por perdão para a pessoa certa. Aleluia. Nós estamos precisando, sabe de quê? Nossos conflitos e dificuldades, começar a clamar a pessoa certa. O salmista vai dizer assim, no dia da minha angústia, eu não pequei, não murmurei, não gritei, não fui na minha vizinha, eu não procurei ninguém. No dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Oh, glória a Deus. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu tive angústia. Então significa que o salmista está declarando: o dia da angústia é inevitável. Quem aqui nunca passou angústia? Ele falou assim: no dia da minha angústia, a receita é: eu clamei ao Senhor. Eu não murmurei, não falei que eu ia sair da igreja, não coloquei culpa no pastor, nem na irmã que não me cumprimentou. No dia da minha angústia, eu clamei o meu Senhor. Aí ele vai dizer assim: e ele me ouviu. Sabe o que ele está dizendo? Eu tive uma experiência com ele, porque eu clamei o nome dele. Oh, glória a Deus. Eu não sei como é que está o teu estado, mas tem experiência de Deus para você provar. Oh, glória. Por mais que você já provou de Deus, você não sabe nada dele ainda. Oh, glória. Oh, por mais que você já provou de Deus, você não conhece nada de Deus ainda. Nós podemos clamar muito, ter muita experiência, porque Deus tem muito para revelar para a sua igreja. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai dizer assim: escuta o meu clamor, escuta a minha voz. Oh, glória a Deus. Esse sentimento aqui está saindo da alma. Eu estou gritando, mas por favor, escuta o meu clamor, escuta o meu grito de socorro. Glória a Deus. Deus escuta, irmãos. Quem crê que Ele escuta o seu grito aqui hoje? Oh Deus, aleluia. Ele nos tomar com experiência que nunca tivemos. Quem sabe hoje Ele pode te tomar no banco onde você está sentado, com experiências que você nunca experimentou. Aleluia. Parece que nós somos tão distantes dessas realidades, que parece que não vai acontecer nunca. Eu falei assim: não, hoje é terça-feira, pastor, nem é congresso, um pregador não veio de longe. Como é que Deus vai me pegar aqui hoje? Pode. Oh, glória a Deus, porque Ele te escuta. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou falando aos ouvidos, Deus está falando na sua alma. Você vem bonitinho de terno e gravata, senta aí, dá glória a Deus, mas Deus conhece o tamanho da tua dor. Deus conhece aonde dói mais. Oh, glória. Oh, glória a Deus, aleluia. E numa noite como essa, Deus tem renovo para te dar. Oh, glória. Deus tem coisa para marcar a tua história, nunca mais você ser a mesma pessoa. Oh, glória a Deus. Mas é hora de você dizer assim: olha, eu vou gritar. Esse grito aqui, na angústia, irmão, esse grito aqui não tem vergonha nele, não. É grito desesperador. Um dia o salmista, Salmo 77, parece. Deixa eu ver se é 77 mesmo. Ele está clamando a Deus, sofrendo. Ele vai dizer assim: clamei a Deus, 77, com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. Esse homem aqui estava com uma angústia tão profunda que ele estava gritando. Eu levantei a minha voz quando eu estava clamando. Olha o que ele fala: levantei a minha voz. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. Aí ele vai dizer assim: a minha mão se estendeu de noite e não cessava. Sabe o que ele está dizendo? Eu estava gritando de noite e eu levantei minhas mãos e ela não ficava, ela não cessava de ficar para cima. Desespero. Imagina alguém desesperado gritando o nome de Deus e com as mãos para cima. Era a situação do salmista. Olha o que ele vai dizer: e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. A angústia era tão profunda que não adiantava uma palavra amiga. Já passou por isso? Você está sofrendo, aí chega um irmão, fica tranquilo, vai passar. E você está assim. A gente rejeita o conforto, a palavra de conforto. A minha alma rejeitava ser consolada. Nenhuma palavra amiga ia mudar a minha situação. Era isso que ele estava dizendo. Olha o que ele continua a dizer: lembrava-me de Deus e perturbava, queixava o meu espírito e desfalecia. Eu lembrava de Deus, entendi o tamanho do meu Deus, mas olha a minha situação.
Então, quando eu lembrava de Deus, eu ficava perturbado. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e eu nesse estado deplorável. Aí ele vai continuar dizendo assim: sustenta os meus olhos vigilantes. Ele estava acordado, ele não conseguia dormir. Quem já passou por isso? Nem remédio faz a pessoa dormir. Ele fica andando da casa para um lado para o outro. A perturbação está tão profunda que nem dormir ele consegue. Eu sustento os meus olhos vigilantes. Eu estou tão perturbado que não posso falar. Olha que situação. Ele está tão afligido. Você viu pessoas, quando está muito afligido, ele fica num canto e não quer conversar? Aí quando você vai, vamos conversar, não, deixa eu quieto. É a situação desse salmista. Me deixa quieto, hoje eu não quero falar com ninguém. Eu estou muito ferido, estou muito machucado. Aí o que ele vai dizer assim, olha, não posso falar. Considerava os meus dias da antiguidade e os tempos do passado. À noite chamei. Vamos continuar mais embaixo aqui, ó. 8. Cessou para sempre Deus a sua benignidade? Ele começou a questionar Deus agora. O negócio está tão apertado, assim, cessou para Deus a sua benignidade? Acabou já as promessas que veio de geração em geração? Esqueceu Deus de ter misericórdia e encerrou as suas misericórdias na sua ira? O sofrimento era tão profundo que está questionando Deus. Aí ele vai dizer assim, no 10, ele disse isso é enfermidade da minha alma, logo me lembrarei dos anos e da destra do Altíssimo, lembrarei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas. Eu assim, isso é enfermidade da minha alma, eu vou lembrar do meu Deus, porque Ele é grande. Sabe o que é isso, irmão? Nós temos um Deus grande que peleja pela nossa causa, independente da circunstância, você tem motivo de sobra para se alegrar, porque Ele está contigo nesta peleja, oh glória. Enquanto você está pensando assim, está difícil, pastor, o negócio está arrochado, existe um Deus que está te assistindo, existe um Deus que está te vendo gritar, no meio das profundezas de angústia, Deus está do teu lado, oh glória a Deus, aleluia. Talvez é a noite de você dizer para Deus, Deus, eu não entendo algumas coisas que estão acontecendo comigo. Talvez é a noite de você dizer, eu não entendo, Senhor, a minha vida tem umas coisas que não dá para entender. Quem sabe você hoje pode jogar para fora o que está dentro do seu coração. Aí ele vai dizer assim, olha, até hoje eu calei, mas agora eu vou gritar, me socorre. Até hoje eu calei, mas agora eu não aguento mais, me tira dessa. Até hoje eu calei, mas agora eu vou pedir, muda minha vida. Me tira dessa vida raquítica que eu estou vivendo. Até hoje eu me calei, mas eu não aguento mais viver assim. É tudo que Deus está querendo ouvir de nós, irmão. Glória a Deus. Tudo que Deus está querendo ouvir de nós. Eu não aguento mais, Senhor. Está muito pouco. Deixa eu entrar mais nesse rio. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Experiência que nos marca. Sabe o que eu não aguento mais? Essa forma que nós saímos de casa para vir adorar. Esse formalismo, essa regra, essa religiosidade tão apontuada. Eu pastoreei a Nova Pedreira. Um dia, eu comecei o culto com 3 hinos da harpa. Depois eu não li a palavra oficial e cantei corinhos com a igreja de pé até 8h20. Depois eu abri a Bíblia e preguei. Teve irmão que saiu pisando pé dessa altura, porque eu não li a leitura oficial, porque o conjunto não cantou. Saiu pisando, irmãos. Não entendeu nada ainda. Não entendeu nada ainda. Toda reunião nossa, precisamos rasgar a alma. Toda reunião nossa podemos ter uma experiência nova. Oriandarabaxéria. Toda reunião nossa, Deus pode batizar com um Espírito Santo. Toda reunião nossa, Deus pode dar dons espirituais. Oh, glória a Deus. Nas nossas reuniões, pessoas angustiadas podem chorar e Deus lavar a sua alma.
Ele anda lá, Bachele, aleluia. Talvez você calou até hoje, mas é noite de você assim: eu vou gritar, me tira desse estado, eu não aguento mais, eu preciso de uma experiência. Glória a Deus. Eu vou perguntar, você me responde se você tiver coragem. Tá bom do jeito que dá? Tá bom do jeito que tá? Fala a verdade, irmãos. Tá bom do jeito que tá? Não tá, irmãos, não tá bom. Até hoje nós calamos, mas nós temos que começar a gritar: socorre-nos. Nos socorre, Deus. Na minha conversão, eu vi uma pessoa profetizando. Eu perguntei assim: como é que eu recebo esse dom? Eu fiquei desesperado. A irmã, você tem que orar muito, tem que orar muito, Deus vai te dar. Por isso que eu estava ficando até doido. Os irmãos estavam achando que eu estava ficando doido. Eu fazia campanha, eu orava, eu não queria saber, eu queria que Deus me desse, eu não queria saber. Sede de ver, sede de conhecer, sede de ter uma experiência para marcar a minha vida. Como é que está a sede da tua alma? Tem sede aí de verdade? Sede mesmo, de verdade. Ao ponto de ficar inquieto, de não aguentar mais viver como nós estamos vivendo. Eu pedi a Deus uma experiência, eu falei assim: Deus só vai me matar, eu tenho que ter uma experiência. Eu ia para o monte, eu ficava rouco, eu gritava, no outro dia eu não conseguia falar. Eu estou assim: me usa, eu quero, pelo amor de Deus. Eu estava aguentando mais, irmão. Parecia que eu ia morrer, eu fazia campanha de jejum até 6 horas, 30 dias sem parar. Ficava magrinho. Aí um dia eu estava tomando café na cozinha de um amigo meu, irmão, um servo de Deus. Ele bateu assim, pá. Falou assim comigo assim: daqui 8 dias, você vai estar dentro de uma casa. Nessa casa vai entrar uma mulher. Você vai orar por ela. Você vai levantar sua mão esquerda, ela vai cair endemoniada. Você vai ter autoridade de expulsar o demônio. Quando você expulsar aquele demônio, aquela moça vai ficar liberta. E naquela casa Deus vai te usar em profecia. E vai falar com o dono daquela casa, esposo daquela mulher. Irmãos, eu saí de lá e fiquei doido. Não, é agora. Eu não sei como. Eu estava dentro de uma casa, dentro da Vila Ideal, depois de 8 dias. Não sei como. Cheguei lá, uma mulher entra. Eu disse: opa, eu estou na casa e entrou uma mulher. Eu já fiquei ligado, o que está acontecendo? Quando eu entrei, ela falou assim: ora por mim, moço. Eu disse: oro. Aí eu falei assim: vou levantar a mão esquerda. Quando eu levantei a mão, ela caiu endemoniada. Quando ela caiu endemoniada, eu orei por ela, o diabo foi embora, ela começou a chorar e sentou. Quando eu estava sentado, quando eu assustei, eu estava com a mão em cima do homem e Deus me usando para falar com aquele homem. Ficamos a tarde toda ali, experimentando a glória de Deus, dentro de uma casa, numa vila, na Vila Ideal. Barracão todo de tijolo, não era rebocado, o chão era grosso. Deus quer nos dar experiência nova diariamente. Ora, Bachere, andarai, aleluia. Crente que está aqui dentro essa noite, que está com sede de Deus te usar, você que está com sede. E glória a Deus, eu creio nisso. Deus não usa crente vazio, Deus não usa crente frio, Deus só usa crente cheio do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e crê nessa palavra, essa noite é noite de você se encher de Deus, ser tocado por Deus e Deus marcar a tua história. Urianda Kalaxeri andarai, aleluia. Esse mistério é de Deus, irmãos. Essa coisa é do céu. É bom demais quando alguém está sendo tomado por Deus, o outro falando línguas estranhas. Deus levanta alguém para interpretação de língua, mas a glória de Deus está tomando o ambiente. Deus está do nosso lado. Eu dava a vida assim: Senhor, calei até agora, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me socorre. Me perdoe, me arranca dessas profundezas de angústia. Glória a Deus. Está sentindo Jesus aí, tá? Está sentindo Jesus te renovar aqui hoje?
Oh glória, a igreja ainda é a mesma, o dono dela é o mesmo, o Espírito é o mesmo, ele ainda opera do mesmo jeito. Aleluia. O que precisa é nos entregarmos à sua presença, porque se eu creio que ele está presente, eu preciso me encurvar, eu preciso me ceder, eu preciso mergulhar no rio dessa graça. Glória a Deus, aleluia. É noite de Deus renovar a sua vida. Existe esperança para você. A esperança para a tua história não é o fim. Talvez o teu passado é podre, sujo, imundo, mas o teu futuro é limpo. Limpo para você escrever uma história que marca toda a tua história. Oh, glória a Deus. Não aceite, irmão, não aceite viver sem Deus. Não aceite viver sem experiência com Deus. Os cultos de Santa Ceia das nossas igrejas, se o caboclo tivesse mais ou menos, ele não ia no culto. Mas não ia mesmo, porque ele sabia que se ele tocasse na ceia mais ou menos, tinha profeta lá. Quantas vezes, irmãos, o hino da ceia sendo alvo, mais cara, e a bandeja passando, os diáconos passando, e de repente passava num banco e Deus levantava alguém, não toque! E havia um temor, e o crente procurava o pastor e ia confessar. Precisamos de vida divina na igreja. Não saímos de casa só para assistir um culto. Não saímos de casa só para sentar no banco e 9 horas ir embora. E tem uns que se passar 9 e 5 fica louco. Não, irmãos, é chegar aqui e adorar de verdade. Chegar aqui e dizer assim, eu quero te conhecer mais, Senhor. Aí o salmista só saiu dessas profundezas de angústia quando ele abre o verbo. Quando ele não aguenta mais. Quando ele fala assim, eu não aguento. Aí Deus foi lá e arrancou ele de lá. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não espera que a gente peque. Ele já sabe que a gente vai pecar. O que Deus espera é o nosso grito de socorro. Deus só está esperando o nosso grito, me socorre, me tira dessa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Podia tanto, irmãos, começar um avivamento em Contagem, começando um novo riacho. Você é doido? Não sou doido, porque isso aconteceu a história da igreja toda. Sempre num lugarzinho Deus levantava alguém. Começava a mover ali, aquele trem explodindo, explodindo e contagiava uma nação inteira. Podia tanto, mas para isso, irmão, precisa sede. Porque nós estamos custando a congregar. A gente não consegue orar no início de um culto, de preguiça que a gente tem. A gente não consegue começar um culto orando. Vem domingo aí para você ver. O crente está tudo sentado esperando o culto começar. Não, irmão, isso não é sede, não. Precisamos ter sede. Sede de Deus. Nunca mais nós seremos o mesmo. Não é sede de pregar, não é sede de cantar, é sede de Deus. Um dia, sabe o que Moisés falou? Mostre-me a tua face. Que milagre eu não quero ver mais não. Milagre está tão pouco que eu quero ver o Senhor. O dia que a gente fala assim, Senhor, eu não quero mais milagre, eu quero ver o Senhor do jeito que o Senhor é. Aí nós vamos chegar num estado bom, irmão. Ano passado, teve um ano aí, que nós fizemos um congresso na região. Jesus batizou 2 irmãos no congresso. Depois de 6 meses da festa, você estava falando desse negócio ainda. Jesus batizou 2 irmãos. Irmão, eles tinham que ter vergonha de falar isso. É uma vergonha para nós. Meu Deus do céu, um congresso, foi 2 pessoas batizadas. Vou falar isso com ninguém. Isso é vergonha. 6 meses, glória a Deus, nosso congresso foi uma bênção. 2, Jesus batizou 2 Espírito Santo. Eu abaixava a cabeça na hora. Eu não aguento isso, não. Isso tinha que ser coisa rotineira. Isso tinha que ser coisa diária. Nós ajuntarmos com sede.
Deus pegar os adolescentes, pegar os nossos filhos e encher eles. Deus nos ajude, que Deus nos ajude. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Eu lembro outro dia aqui, falei isso aqui de novo, mas a gente tem que falar para repetir, para ficar bem memorizado. Tem coisa que tem que memorizar. Teve um dia aí que o Márcio Nascimento foi na subsede. Culto de sexta-feira. Na subsede, no culto de sexta-feira, não passa de 30 pessoas. Pode. No dia que o Márcio Nascimento foi, tinha 400 pessoas. Aí eu fico pensando no coração de Deus. O dia que o Márcio vai, vocês vão, né? O dia que eu estou aí, vocês não querem nem saber. Isso é uma vergonha. Aí, tipo assim, na próxima sexta, quem vai estar? Só Jesus. Ah, não, se fosse o Márcio, eu ia. É isso, irmão. Isso é uma vergonha. Isso nos mostra abaixo do nível. Aí o irmão está assim, você vai lá, você está doido? Rapaz, não vou não. Não é por causa do Márcio, irmão. Não é por causa disso. Nós estamos errando o alvo. Eu venho terça-feira aqui é por causa de Jesus, irmão. Eu venho quinta-feira aqui só por causa de Jesus, irmão. Domingo de manhã é por causa de Jesus. Oração segunda, quarta, sexta é só por causa dele, porque ele merece. Oh, glória a Deus.